Olá, sejam bem-vindos ao SOS Convida, o seu programa semanal que leva a você e toda a sua família saúde e bem-estar. O SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação de Combate e Prevenção ao Câncer Infantil e Adulto. A SOS também auxilia crianças com síndromes raras. É importante nós lembrarmos que a SOS do Câncer atua em Divinópolis e toda Minas Gerais. Conheça um pouco mais da associação através das redes sociais. Hoje nós falaremos de um tema muito importante e talvez ainda desconhecido para algumas pessoas. Nós recebemos aqui com muita alegria a convidada Darilene Rocha Cordeiro. A Darilene é graduada em enfermagem pela UFSJ e possui especialização em enfermagem em estomaterapia pela FAMERP. Atua como enfermeira estomaterapeuta no Instituto Cicatrizare. Seja bem-vinda, Darilene. Muito obrigada pela sua participação. É muito importante nós levarmos informações sobre saúde, cuidado e bem-estar às famílias, né? Isso. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre estomaterapia. E eu gostaria, Darilene, que você explicasse para o público em casa o que é um estoma e o que é a estomaterapia. Certo. Então, boa tarde. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Fico imensamente feliz, né, por estar aqui e contribuir um pouco com o meu conhecimento para vocês daqui e para quem está assistindo. Sim. Então, as estomias de eliminação, eu vou focar um pouco de eliminação de fezes. Esse paciente, estoma, é uma palavra de origem grega que significa abertura ou boca, né? E é uma esterilização de uma víscera através de um segmento do corpo. Né? Então, quando acontece essa esterilização, é quando o paciente ele precisa, ou por causa de um câncer, ou por causa de uma diverticulite, ou um acidente por uma arma branca, né? Ou arma de fogo. Né? Então, ele vai ser confeccionado esse estômago por esses motivos. Entendi. Então, na verdade, o estoma ele é a próprio médico que faz esse procedimento ali. Isso. O médico ele vai fazer esse procedimento com o objetivo de salvar a vida do paciente, né? Ou então, em casos que a pessoa está com câncer e é uma forma de tratar, né? Porque vai retirar aquela porção, né, da alça intestinal e vai confeccionar um estoma. Entendi. Só que aí o paciente, às vezes, ele fica com uma certa dificuldade no processo de reabilitação. Porque antes o paciente eliminava fezes pelo ânus e agora pelo abdômen, né? Onde vai ser feito o estoma. Entendi. Então é um procedimento que é feito, né, pelo médico para poder auxiliar o paciente de acordo com a demanda ali que a enfermidade dele tem. Os estomas intestinais, eles podem ser temporários ou todos eles são definitivos? Isso vai depender do porquê que foi feito, né, o estoma. Em alguns casos eles são temporários e outros eles são definitivos. Aí vai depender da esterilização, da alça, né? Se for em caso de câncer, às vezes vai ser terminal, vai ser definitivo. Entendi. Então vai depender muito. Depende muito de como de qual é a enfermidade, de qual é a situação, né? Certo. Ô Darilene, fale um pouco pra gente sobre os cuidados, né, na área da enfermagem, que é a sua área de atuação. O enfermeiro, o estomaterapeuta, ele trabalha muito nesse processo. Não só o estomaterapeuta, mas a equipe que fica no hospital, que vai atender esse paciente. Muitas das vezes, esse paciente, ele chega no hospital e não dá para ser programada uma cirurgia, tem que ser feita uma cirurgia de urgência, né? Que seria o caso, por exemplo, de um acidente, né? Que teve alguma perfuração, um acidente por arma de fogo, né? Automobilístico, no caso, né? Que eu não citei. Então, nesses casos que tem que ser feita a cirurgia rápida, às vezes ele não tem muita orientação. E não tem como a gente fazer um preparo desse paciente, que seria uma demarcação do estoma, né? Então, quando esse paciente ele não tem esse preparo, quando a gente, né, a equipe não consegue orientar ele, e quem orienta um profissional preparado é o estomaterapeuta, que trabalha na demarcação também do estoma. Que o estomaterapeuta ele faz esse tipo de procedimento quando é uma cirurgia que foi marcada, né? Agora, nesses casos assim, não dá para marcar, né? Então tem que ser de urgência e o paciente às vezes não recebe muitas orientações.
isso causa um impacto muito grande na vida do paciente. Né? Então, assim, aí tem que focar muito no cuidado, explicar para o paciente, porque às vezes ele vai ter uma certa dificuldade de entender. Ele vai acordar no outro dia, no pós-operatório, ele já vai ter o equipamento coletor, né? Que vai ficar no abdômen, e ele não vai entender, às vezes ele vai ter uma rejeição. Já os pacientes que são orientados, né, que já conseguem preparar para ele fazer essa cirurgia, ele já tem uma aceitação melhor. Certo. Né? Mas isso não quer dizer que ele vai aceitar também não, cada paciente reage de uma forma. Mas quando é trabalhado isso, a aceitação, eles aceitam mais, sabe? Com mais facilidade. Além disso, desse preparo, tem as orientações também no hospital, para alta hospitalar, que seria o que? Os cuidados com dispositivos, esvaziamento, questão sexual, né? Que às vezes, muitas das vezes não é abordado. Entrega de equipamento coletor, onde que ele vai pegar, né, aquisição, porque eles têm direito, né, os estomizados. Então, isso tudo tem que ser trabalhado no hospital para ele não ficar desassistido e não ficar perdido no sistema. Esses pacientes que são bem orientados, eles têm eles quase não têm complicações, né, como dermatite, essas complicações que vão ter no pós-operatório, né, quando ele vai para casa. Então, ele vai ser muito bem orientado e ele vai conseguir fazer os cuidados, o autocuidado, que está muito importante também a gente estar orientando. Sim. Não só, lá às vezes no hospital, eles orientam muito o acompanhante também. Sim. Porque o paciente fica assim, eu não quero ver, né, tem essa certa rejeição, então orienta o acompanhante. Mas com essas orientações básicas, ele já vai chegar em casa, ele já vai saber como que vai ser esse manejo. Como que vai ser a troca, o esvaziamento e as outras coisas que são passadas na alta. Entendi. Do paciente. No caso, então, desses estomas que são definitivos, é importante a orientação se estender também para os familiares, para os cuidadores? Isso. Assim, a gente orienta todo mundo, né? Família e paciente. Certo. Porque ali naquele momento, às vezes é muita informação para o paciente e família. Então, todo mundo que souber, que estiver lá próximo, a gente orienta. E para os que não, para os temporários, aí o paciente conversa com o médico, porque depois, em um determinado tempo de um ano, ou vai avaliar da avaliação do médico, vai ter reversão, né? Vai reverter. Então, nesses casos que tem a reversão, aí o médico vai conversar com a família, vai falar, olha, em um ano, né, vai ser de acordo com a avaliação do médico, a gente vai reverter e vai marcar e conversar com a família, né? Essa outra cirurgia. Certo. Mas, assim, a enfermagem, ela tem um papel fundamental no processo de reabilitação desse paciente. Sim. E quando as orientações são feitas de forma correta, esses pacientes, eles têm a menor chance de ter complicações, né? Porque a gente tem que indicar o dispositivo correto, o cuidado, né, do recorte, né, da placa adesiva que fica no abdômen, ele tem que ser feito de forma correta para evitar dermatite. Então, quem é estomizado sabe perfeitamente isso que eu estou falando. Berilene, fala um pouco para a gente sobre os principais cuidados, né, que o paciente e o familiar necessita ter com o dispositivo, com a troca, o cuidado ali, até a higienização mesmo do dispositivo do coletor. Então, a enfermagem, ela tem que orientar o paciente acerca de qual é o equipamento coletor ideal, avaliando, né, a pele do paciente, a pele peristoma, se ele está com alguma dermatite. Se ele tiver com alguma dermatite, os estomaterapeutas, nós vamos indicar alguns adjuvantes. Se ele tiver alguma retração, a gente tem alguns adjuvantes para retração, a gente tem o cinto, tem a placa que é convexa, né, que vai tratar essa questão da retração. Então, tudo isso é avaliado. O esvaziamento, a gente orienta também para não deixar encher muito, né, o equipamento coletor, né, sempre está esvaziando. Tem pacientes que têm uma certa dificuldade com o cheiro, né, o odor. Sim. Então, a gente indica um dispositivo com carvão ativado, que vai reduzir essa questão do odor. E também alguns alimentos que podem ser ingeridos, que vão ter essa questão de um odor maior, né? A questão de gases, que às vezes a bolsinha fica um pouquinho alta, né? E isso é ruim para o paciente, ele tem uma percepção de que aquilo está incomodando, que tem alguém vendo, que está desagradável. Orientar também sobre a questão de que ele pode ter uma vida social normal, né?
que ele não é porque ele fez esse procedimento que ele tem que ficar só dentro de casa, né? Ele pode usar, a gente tem N equipamentos coletores, né? Então tem aqueles que eles são menorzinhos, então vai depender do tipo de procedimento que o paciente fez. Tem aqueles que os equipamentos geralmente pode molhar, ele não tem que pôr saco plástico para proteger na hora do banho, não vai descolar. Então são orientações simples, mas que fazem toda a diferença. A questão sexual também tem que orientar, né, o paciente, porque às vezes ele acha que ele não pode voltar, né, a ter relação sexual, e ele pode sim. Às vezes ele acha que está todo mundo olhando e nem sempre fica essa questão do volume, né, do dispositivo aqui na roupa, não dá para ver, então às vezes ele fica com essa percepção de que tá, mas às vezes é a percepção dele mesmo, né? A gente tem que mostrar para ele que ninguém está reparando. Às vezes ele só está pensando que as pessoas estão reparando, mas não estão. No mais é isso mesmo, está sempre acompanhando, né? São esses os principais cuidados, né? Isso, e quando tem alguma complicação, a gente trata com os adjuvantes, né? Aí o profissional vai avaliar. Entendi. Então a gente está percebendo que é muito importante o entendimento e a participação ativa do paciente em todo o processo, né, Daniela? Isso. É importante, né, o profissional tá orientando sempre o autocuidado, porque às vezes vai depender de onde a gente vai orientar ele, às vezes a gente orienta ele no hospital e ele não está aberto a receber essas informações. Então, o que o profissional tem que fazer? Ele repassa o que ele consegue e à medida que ele vai tendo outros acompanhamentos, que sai do hospital, ele vai receber outros acompanhamentos, por exemplo, na unidade básica de saúde, né, no serviço que vai disponibilizar o material para ele, né? Então, ele vai recebendo gradativamente essas orientações. Então, não adianta a gente também, né, despencar informação para ele no hospital, sendo que ele não vai conseguir absorver tudo. Exatamente. Então, nesse momento, geralmente, é o paciente e a família que está no hospital que vai entender, às vezes até o acompanhante que vai entender um pouco mais e vai trocar. Mas a gente sempre orienta o autocuidado, a gente fala, você, paciente, tem que saber como que troca, porque às vezes você está na rua e não tem a sua esposa, o seu filho para trocar para você. Então, é importante que você saiba fazer. Né, para você conseguir ter essa autonomia, para você conseguir se reinserir de novo, reabilitar com mais facilidade e não depender tanto de um familiar para estar fazendo. Exatamente. Isso mesmo. Muito obrigada, Darilene, pela sua participação, pela sua contribuição aqui, levando informação ao pessoal que está em casa. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais um programa SOS Convida. Fique atento e participe conosco, que estaremos em breve levando mais informações sobre saúde até você. Um grande abraço e até lá!